Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Boa noite, queridos ouvintes. Está entrando no ar mais uma edição do programa Em Poucas Palavras da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Na apresentação estou eu, Natsa Matias, e agradeço a sua audiência. Junto comigo e todas as noites está o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Como vai, pastor Augustus? Eu estou muito bem, Nathan, graças a Deus. É bom fazer mais um programa ao seu lado. Está pronto? Estamos prontos. Eu espero que o programa de hoje abençoe e ajude muita gente. Então vamos lá. Não raramente ouvimos, hoje é meu dia, estou com sorte, em outras ocasiões, e hoje não foi meu dia, acho que estou numa maré de azar. Talvez você, amigo ouvinte, esteja numa dessas situações de sorte ou azar, mas será que isso existe mesmo, reverendo Augusto? O que diz a Bíblia sobre sorte ou azar? E esse é o tema do programa de hoje. Então, pastor Augustus, como é que a gente pode ajudar o nosso ouvinte com essa questão? Muito bem, Nathan. Antes de responder diretamente essa pergunta, eu preciso trazer para os nossos ouvintes uma visão daquilo que nós chamamos de cosmovisões. Cosmovisões são maneiras de enxergar a realidade. Sim. Existem basicamente três. A primeira é aquela visão de mundo materialista, que acha que o mundo é só matéria e que o que existe é o que há. É o que você vê, aquilo que você toca, que você prova, que você sente, e que não existe nenhuma realidade além daquela realidade física. Então, sentimentos, emoções, tudo é química que acontece no cérebro. O amor, saudade, tudo isso é produção do nosso cérebro e não existe nenhuma realidade fora do mundo material. Então, tudo subjetivo, digamos assim. Eles acham que tudo que é subjetivo não existe, é produção da cabeça da gente. Okay. Então, nessa visão materialista de mundo, não existe sorte ou azar, mas as coisas acontecem de acordo com as leis que governam o universo. O universo seria um sistema fechado de causa e de efeito, onde o determinismo seria aquilo que comanda. Então, o que existe não é sorte e azar, mas simplesmente o resultado de ações que se acumularam e que vieram produzindo efeitos e assim afetaram a vida de determinadas pessoas em determinados momentos. E essa sequência, ela é totalmente impessoal, não tem nada, não tem plano, não tem propósito, o mundo não tem sentido, as coisas acontecem friamente sem um propósito determinado. Essa é a chamada visão materialista de mundo. Okay. Tá? Sim. Então, tem também aquela visão que a gente chama de maniqueísta, que acha que o mundo é governado por duas realidades, o bem e o mal, que são duas forças que estão em constante conflito e que são opostas. Em pé de igualdade, uma não é melhor do que a outra. Deus representaria o bem, o diabo representaria o mal, pelo menos dentro na sociedade ocidental, influenciada pelo cristianismo. Na sociedade oriental, que não foi tão influenciada pelo cristianismo, são outras forças, são deuses, são espíritos, mas enfim, o homem acaba sendo um joguete nessa luta entre o bem e o mal. E aí, quando o bem vence, coisas boas acontecem com as pessoas. Quando o mal vence, então vem aquela realidade de azar que você falou aí, né? Maré de azar. Isso. E tem a terceira perspectiva, Nathan, que é a visão cristã de mundo. E é completamente diferente dessas duas anteriores. A visão cristã de mundo, ela começa com a afirmação da realidade mais fundamental. Existe um Deus. E esse Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é eterno, todo-poderoso, ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é sábio, ele é bom, justo, verdadeiro e misericordioso. Ele governa o mundo de acordo com os seus planos. Soberanamente, guia todas as coisas no cumprimento desse propósito que ele estabeleceu antes mesmo de criar o mundo. E ele nos fez a sua imagem e semelhança. Homens e mulheres são feitos à imagem e semelhança de Deus. E como tal, homens e mulheres podem seguir numa direção, seguir noutra direção, fazer escolhas. Eles têm consciência e são responsáveis por aquilo que eles fazem. Em outras palavras, na visão cristã de mundo,
nós acabamos colhendo aquilo que nós plantamos, e tudo isso dentro do governo de Deus sobre todas as coisas. Deus está nos detalhes. Ele governa sobre todas as coisas, mas nunca de uma maneira que impeça a nossa responsabilidade. Então, nós nunca podemos falar da sorte como sendo assim uma coisa impessoal, como sendo o resultado dos planetas, de uma configuração de estrelas, ou de qualquer fluido negativo ou positivo. Então, uma conspiração anônima, sei lá, uma coisa estranha, né? Porque, na verdade, não existe nada no universo que fuja do controle de Deus. Ele é quem nos abençoa, Ele é que nos faz prosperar, Ele é que nos dá a vitória, e é Ele também que permite que determinadas coisas aconteçam e que nem sempre são agradáveis para nós. E Ele permite isso com o fim de nos ensinar, no fim de nos corrigir e com o fim de nos encaminhar e perceber que esse mundo, com suas realidades, ele é passageiro e ele não vale nada comparado com a realidade que Deus prepara para nós, que, de acordo com a Bíblia, é a vida eterna, que consiste em conhecê-lo e viver em comunhão com Ele. Então, isso quer dizer o seguinte: para nós, não existe isso de sorte e de azar, como se o mundo fosse guiado por forças cósmicas impessoais, caprichosas, que num determinado dia resolvam fazer com que tudo dá certo para nós e no dia seguinte fazer com que tudo dê errado para nós. Nós rejeitamos essa ideia, a ideia de que o mundo é guiado pelos astros, a ideia de que o mundo, ou que a vida das pessoas é controlada pelo karma de vidas antigas, que pessoas estão sofrendo hoje aqui pecados de vidas pregressas, e tudo isso é contra aquela visão de mundo que a Bíblia nos dá, Natsa. O que a Bíblia nos ensina é que a realidade, de fato, ela é guiada e controlada por um Deus Criador, todo-poderoso, onisciente, que é bom o tempo todo e que nos chama ao arrependimento e mudança de vida e que nos dá seu Filho Jesus Cristo como pagamento pelos pecados daqueles que se arrependem. Por isso a gente tem que olhar sempre a realidade da perspectiva de Deus. Sim. O que nos acontece, há um Deus por detrás que vê, que julga, que abençoa e que está no controle de todas as coisas. E que em muitas ocasiões o que ocorre são consequências da quebra da sua vontade. Portanto, nós acabamos recebendo as consequências disso aí, naturalmente. Sem dúvida. Por exemplo, o cidadão que resolve beber e dirigir, e ele atropela uma pessoa. E ele diz, puxa, que azar, não é? Atropelei uma pessoa, mas na verdade aquilo não é azar. Ele está colhendo o resultado daquilo que ele plantou. Ele se embriagou e foi dirigir. Boa parte das coisas que nos acontecem, Nathan, são resultado de ações e de atos e decisões e escolhas que nós fazemos. A Bíblia diz, aquilo que o homem plantar, ele certamente colherá. E essa colheita é aqui já nesse mundo e na vida eterna também. Depois da morte vem o resultado disso aí também. Eu me lembro de uma vez que fui conversar com uma pessoa e nós falamos, olha, ela estava hospitalizada, íamos orar por ela, pedir pela vida dela naquela situação, e os filhos saíram porque estavam com raiva de Deus. Ou seja, porque ele deixou isso acontecer com a gente. Mas muitas das coisas que estavam afetando aquela família, exatamente a desobediência, ou seja, esse caso que disse agora há pouco, né, que o senhor disse agora há pouco, escolheu, por exemplo, não foi o caso lá, mas nesse exemplo, dirigir depois de beber, depois disso, por que Deus fez isso comigo? Exatamente. Né? Tem muita gente que atribui a Deus culpa das escolhas erradas que a pessoa faz. Okay. Agora, é claro, Deus, como Todo-Poderoso, ele poderia evitar, se ele quisesse, que determinadas coisas ruins acontecessem com determinadas pessoas. Todavia, de uma maneira que nós não conhecemos sempre e nós não entendemos, porque não conseguimos penetrar na cabeça de Deus, Deus usa o mal que existe no mundo, as coisas ruins que existem no mundo, para cumprir o seu propósito. Às vezes um acidente, às vezes uma doença, faz com que, no final, a pessoa se arrependa dos seus pecados, reconheça a sua fragilidade, veja que ela errou, e ela se arrepende e volta para Deus e recebe Jesus como Senhor e Salvador. Então, até mesmo nas coisas ruins que acontecem, nós podemos ver a providência de Deus. Deus guiando a história para um fim e trazendo bem para o seu povo, abençoando as pessoas no final, embora, às vezes, o processo seja um processo de dor, de sofrimento, de tribulação e de contrariedade. Ok.
Ok, então essa foi uma excelente argumentação sobre essa questão de sorte ou azar. Bem, nós vamos ouvir uma música para fortalecer o que a gente ouviu sobre isso nesse momento. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Se ainda... Essa linda canção se chama Situações, interpretada por Paulo César, do Grupo Logos. Bem, pessoal, nosso tempo está acabando. Obrigado pela sua audiência. Esperamos você aqui amanhã, nesse mesmo horário, com outros assuntos de seu interesse. Reverendo Augustus, suas palavras de despedidas para os nossos ouvintes. Nós queremos agora desejar a você, querido ouvinte, que essa palavra que foi dita aqui seja usada por Deus na sua vida, para que você entenda que o universo não é guiado pela sorte e pelo azar, por forças impessoais. Há um Deus no controle de todas as coisas, que conhece você, que sabe os seus pensamentos e que espera que você se volte para Ele, que o busque, se arrependa dos seus pecados e creia nele como seu Senhor e seu Salvador. Ok, caso tenha alguma dúvida, envie sua pergunta para o e-mail em poucaspalavras@pipg.org. Obrigado pela sua audiência, esperamos você. Até amanhã, se Deus quiser. Jesus me ergue e segue junto a... Se você deseja saber mais sobre esse e outros assuntos à luz da Palavra de Deus, domingo às 9 da manhã ou às 7 da noite. Será um prazer conhecê-lo pessoalmente. Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Fone 3212-3320. www.pipg.org. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias. Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org.
Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.